Olá, queridíssimos e queridíssimas escribas, tudo bom com vocês? Como é que foi de semana passada para cá? Leram muito Sofia de Melo Brainer, navegaram lá pelos mitos, pelo mar de Sofia, pela a pintura de Maria Helena Vieira, da Silva, pelos poetas brasileiros que Sofia visitava. E antes da gente começar hoje, que hoje está bem especial, que eu acredito que vocês já se inscreveram, mas quem ainda não se inscreveu no nosso canal, vá lá, se inscreva. Ative as notificações para poder ficar sabendo quando os vídeos estão no ar. Visite nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, para poder saber, estar por dentro dos assuntos da escrita criativa. Baixe o material de apoio que está no nosso site, Aproveitem, usufruam bem muito, feito eu estou usufruindo aqui com vocês, nos nossos estudos. E hoje a gente vai estudar um livro desse poeta que eu amo de paixão, que para mim é uma Bíblia, certo? Assim, no sentido de ser um compêndio de vários assuntos, de várias áreas de conhecimento, várias áreas de arte, que é a base dos nossos estudos aqui. Trata-se do Livro do Desassossego, desse poeta maravilhoso que é Fernando Pessoa, em que Pessoa, nesse livro, ele consegue fazer referência a todos os heterônimos dele, também referências ao pensamento dele como pessoa, como escritor, Ele se posiciona em vários assuntos e a gente pode abordar esse livro de vários vieses, de várias maneiras. Inclusive, tem um trabalho muito interessante da Universidade de Coimbra, que é o professor Manuel Portela, que eles estão fazendo um trabalho de digitalização do Livro do Desassossego. O Livro do Desassossego, ele vamos dizer assim, são fragmentos que Fernando Pessoa deixou para a posteridade. E são fragmentos assim, de vários suportes. Até, por exemplo, guardanapo de papel, ele escrevia trechos do Livro do Desassossego, era uma espécie de diário, só que fragmentário. E ele toma emprestada a voz de um semi-heterônimo. É interessante a gente observar ser um semi-heterônimo. Pessoa, ele criou vários heterônimos com personalidade própria, hora de nascimento, até mapa astral, Fernando Pessoa fazia para os heterônimos dele, para dar vamos dizer, essa verdade naquilo que ele estava escrevendo. Ele criar um estilo próprio para cada heterônimo. E no Livro do Desassossego ele vai nos mostrar, vai nos apontar para alguns desses heterônimos. É por isso que eu digo que ele é um grande compêndio, uma grande Bíblia do próprio Pessoa. E aí ele abre lá o Livro do Desassossego com esse trecho aí falando lá na página 45, no início ainda. Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem fatos, a minha história sem vida, são as minhas confissões, e se nelas nada digo, é que nada tenho que dizer. Então, o Pessoa ele diz que se conheceu Bernardo Soares, esse semi-heterônimo dele, notem que é semi-heterônimo, ou seja, nem é totalmente realidade, nem é totalmente ficção. Ele conheceu num restaurante, certo? E esse restaurante, esse Bernardo Soares, ele confiou os originais do Livro do Desassossego para Fernando Pessoa. Então, essa história todinha, ela é essa mistura entre a realidade, a ficção e o próprio processo de criação de Pessoa. Então, ele vai fazer referência a um dos heterônimos que eu amo de paixão e que eu acredito que seja um dos mais conhecidos da obra dele, que é Alberto Caeiro. Principalmente quando ele vai falar sobre a aldeia, de Alberto Caeiro. Então, ele vai falar da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Esse trecho que eu li para vocês agora é do Guardador de Rebanhos de Alberto Caeiro. E Pessoa, no Livro do Desassossego, ele vai fazer uma referência direta a Caeiro quando ele diz: releio passivamente, recebendo o que sinto como uma inspiração e um livramento. Aquelas frases simples de Caeiro, na referência natural do que resulta do pequeno tamanho da sua aldeia. Dali, diz ele, porque é pequena, pode ver-se mais do mundo do que da cidade, e por isso a aldeia
é maior que a cidade. Então, além das referências aos heterônimos explícitas, são referências explícitas de Pessoa aos seus próprios heterônimos, ele vai falar sobre o que nos interessa aqui nos nossos estudos, que é a técnica que ele exerce, né? Então, quando ele vai nos trazer esse trecho, que analisando minha tarde, descubro que o meu sistema de estilo assenta em 2 princípios imediatamente, e a boa maneira dos bons clássicos, erijo esses 2 princípios em fundamentos gerais de todo estilo. Dizer o que se sente exatamente como se sente, claramente se é claro, obscuramente se é obscuro, confusamente se é confuso. Compreender que a gramática é um instrumento e não uma lei. Então percebam que ele está imprimindo a intenção para o personagem. Então o narrador, vamos dizer assim, na prosa, ele pode escrever da maneira assim que o autor intenciona. Então, confusamente, né, se é confuso, obscuramente, se é obscuro, claramente, se é claro. Ou seja, você imprime uma intenção, que é aquilo que Edgar Allan Poe falou lá na Filosofia da Composição, quando a gente viu lá na língua inglesa, sobre o efeito, o tom e a intenção, né? Então, Pessoa, ele usa essa técnica também na escrita, na prosa dele. E ele vai falar também dessa mimetização da realidade, né? Quando ele diz que esforço-me por isso para alterar sempre que vejo, de modo a torná-lo irrefragavelmente meu. De alterar, mantendo a mesma mente bela e na mesma ordem de linha de beleza, a linha do perfil das montanhas, de substituir certas árvores e flores por outras, vastamente as mesmas, diferentissimamente, de ver outras cores e de efeito idêntico no poente. E assim crio, de educado que estou, e com o próprio gesto de olhar com que espontaneamente vejo um modo interior do exterior. Então, próxima semana a gente vai utilizar um pouco do que a gente viu aqui agora, né, nessa mimetização do real, né, na ficção, na prosa ficcional de Pessoa, vamos dizer, nesse trânsito entre a realidade e a ficção, que a gente vai encontrar no conceito que eu utilizei na minha tese de doutorado lá na PUC do Rio Grande do Sul, que é o conceito de autobioficção. Então, até lá, aguardem e um abraço.